Olá, eu sou Felipe Fonseca e nesse vídeo eu vou falar sobre O Homem de Aço, filme de 2013, mas com spoilers. Não é um vídeo de crítica. Se você quiser assistir a minha análise crítica do filme, o vídeo tá aqui no canal, é o vídeo sem spoilers. E esse vídeo aqui é mais para debater com quem já assistiu o filme, algumas cenas específicas, enfim, coisas da trama, até mesmo o final do filme. Então fiquem avisados, esse vídeo tá cheio de spoiler, é com spoiler, estão avisados. Todo aquele começo do filme em Krypton, eu achei, enfim, bem problemático, né? Então, o Russell Crowe, ele tem falas que não ecoam muito bem, ficam sendo apenas uma sombra do que foi a participação do Marlon Brando no Superman de 78, e não pelo ator, eu não estou comparando os atores, porque a performance do Russell Crowe é boa, mas dentro do que foi lhe dado pelo roteiro. E o roteiro, eu acho que nessa sequência toda ele falha. E aquela sequência se alonga demais, quer dizer, aquele pássaro que ele voa, aquele animal, né? Pra que aquilo? Quer dizer, a gente já viu aquilo parecido, quer dizer, na verdade desde o episódio 2 de Star Wars que tem criaturas desse tipo, né? E mais recentemente a gente teve vários filmes, né? O John Carter, Avatar, quer dizer, esse tipo de coisa parecida, pra quê? Eu tenho a impressão de que ao mostrar o mundo de Krypton daquela maneira, a ideia era se aproximar mais a gente daquele mundo, a gente sentir mais aquilo, mas eles foram muito infelizes nisso, porque no final das contas a gente só vê alguns personagens, quer dizer, vê os pais do Superman, a gente vê o Zod e seus comparsas, e é isso, assim, tem lá o conselho de Krypton, mas você não tem uma ideia de planeta mesmo, assim, a gente não cria essa ligação com eles. E isso poderia ter sido feito, mas não foi o caso, né? Não alcançaram isso. Quando a gente parte para a Terra, todo aquele começo do filme, né? Quer dizer, então o Superman é pescador e tudo mais. Eu acho que também é muito... tem muitas coisas emperradas ali. E me desagradou bastante a história toda dos alienígenas e, enfim, da nave na Antártica. Só que daí, aquilo no começo do filme foi a impressão, né? Tendo já assistido o filme, eu analiso aquilo de outra maneira agora, porque, enfim, aí eu vi qual foi a história, né, a maneira que foi tomado o filme. Então, eu sei que tem muita gente aí que pode ficar criticando, comparando com quadrinhos e tal. Assim como eu disse no outro vídeo, eu não tenho conhecimento dos quadrinhos e isso não cabe. A gente tem que analisar o filme dentro dele. Enfim, e ele seguir a lógica, ser coerente dentro da sua própria narrativa. Então, analisando já como um todo, aquilo é mais compreensível. Mas ainda assim é algo que me desagrada, assim. A maneira como tudo acontece tudo acontece rapidamente, quer dizer, tudo acontece no espaço de 2 dias mais ou menos. Quer dizer, a Lois Lane descobrir, investigar, descobrir que o Clark é o Super-Homem, e aí o Clark decidir ser o Super-Homem, ele descobrir de onde que ele veio. Tudo isso acontece ali no mesmo dia, e aí a batalha já no dia seguinte. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E percebe que não precisava ser assim, naquele momento da Antártida lá, da nave espacial, depois que aconteceu aquilo, poderia ter passado algum tempo depois daquilo, assim, a investigação da Lois podia ter demorado mais, a descoberta do Clark sobre o seu passado definitivo, ele vestir a capa, isso poderia vir um pouco depois. Então eu acho que é muita coisa que acontece assim no mesmo dia, sabe? Quer dizer, é meio Deus Ex Machina, né? Quer dizer, tudo acontece naquele dia, tudo aconteceu. A invasão, quer dizer, o Zod chegar na Terra, tudo coincidentemente aconteceu, né? Tem explicativas, né? Quer dizer, o Zod veio para a Terra justamente porque aquela nave foi acionada, tudo bem. Mas a impressão que fica e a sensação que o filme passa, eu falei sobre isso um pouquinho no outro vídeo, é de muita coisa. Quando essas coisas começam a acontecer, é tudo de uma vez. A gente não tem tempo nem de respirar. E com isso acaba enfraquecendo muitas cenas do filme, muitas sequências, né? Porque a gente não tem essa construção da tensão e construção dos momentos. Então as coisas vão se desdobrando na frente da gente, assim, e acaba ficando muita coisa. Coisas mais específicas, né? Eu comentei no outro vídeo. Eu gosto muito de todos os flashbacks dele criança e adolescente. Eu acho que são cenas muito bonitas e constroem de maneira muito boa o personagem. Tem uma que aí já não é ele adolescente, já é o Henry Cavill mesmo, jovem, né? Mas já é o Henry Cavill, que é a morte do pai dele. E eu entendo a morte, eu entendo o fato dele não conseguir salvar o pai, mas aquilo tinha que ter sido feito de outra maneira, porque chega a ser ridículo aquela cena.
quando eu falei na crítica que tem problemas, muitos acertos, mas tem alguns problemas que são graves, esse é um deles. Quer dizer, aquela cena é quase ridícula, assim. Que absurdo o pai dele ir lá e ele deixar o pai dele buscar o cachorro. Primeiro, cachorro, já botou cachorro na história, né? Ah, tem um animalzinho. E, e o pai dele, que absurdo. Parece que ele até sofria de depressão profunda e queria se matar, porque óbvio, ele não precisa revelar. Tudo bem, o Clark não precisa revelar que ele tem superpoderes. Mas era óbvio que ele deveria ter ido buscar o cachorro, porque ele ia poder voltar andando, ele não ia sair voando, mesmo que o furacão. Enfim, então parece que o pai dele quis se matar pra passar uma moral pro filho. Aquilo é horrível, é horrível. E um furacão, quer dizer, que absurdo, né? É uma situação toda muito absurda. Poderia ter sido feito de uma outra maneira. A cena poderia existir. O fato do Clark não conseguir salvar o pai dele poderia existir. Mas percebe que era só uma outra. Não precisava ter sido daquele jeito, com o cachorro, com o furacão e tudo mais. A ideia era essa: o Clark não conseguir salvar o pai. Me parece que a ideia da cena foi muito infeliz. Assim. Eles poderiam ter pensado uma cena um pouco mais plausível. Então isso é um grave problema, porque se naquele momento a gente, que absurdo, e foi o que eu senti no filme, e eu tava com alguns amigos no filme e a impressão de todos foi a mesma, prejudicial, muito prejudicial ao filme, porque aquele é um momento importante na construção desse personagem. Sobre as batalhas, eu até falei um pouco sobre isso no outro vídeo, na primeira vez que acontece algo maior, assim, né, é quando o Zod tá lá ameaçando a mãe do Clark. E aí eu até brinquei com meus colegas, falei, pô, mas ele foi mexer com a mãe do cara, né? Então, e aí ele pega o Zod e destrói 2 silos, né? E já sai quebrando tudo. Aquele é o único momento que eu acho que ele realmente, assim, pô, ele quebra coisas que ele podia ter gente ali, ele pode ter matado aquelas pessoas. Mas eu não sei, eu acho que condiz com esse filme, com um personagem nesse filme. A gente não tem que pensar que um personagem, enfim, faz sentido dentro dessa narrativa. Momentos antes a gente viu ou momentos depois. Enfim, a gente tem uma cena que ele tá bebendo cerveja. Ele é humano, ele enfim, e a gente tá vendo ele se tornar um super-homem. Então enfim, e é de cabeça quente. Eu falei brincando, mas é verdade. Ele tá ali de cabeça quente, mexendo com a mãe dele. Ele explode e tal. Mas depois eu não acho que ele não pensa nas pessoas e que ele sai destruindo as cidades e sem pensar nas consequências de quem. Eu discordo disso, Eu acho que quem fez isso está sendo muito. Quem fala isso está sendo muito picuinha, ou não viu o filme, é bem provável também. Quem faz a destruição são os vilões. E ele, assim como eu falei na crítica, como qualquer outro filme de ação, a ação se desenrola no meio de pessoas, em filme de polícia, sabe? Uma máquina mortífera que seja, o cara sai dando tiro no meio da rua, ninguém fala nada. Um filme de Kung Fu que os caras saem dando porrada e caem dentro do restaurante, ninguém fala nada. Esses caras estão brigando no meio das pessoas e não estão pensando, né? O policial, o herói mesmo, e não estão pensando nada. Não, é a mesma coisa aqui. O Super-Homem, quando cai lá na lanchonete, em Smallville, e não foi ele que chegou e quebrou, eles estão brigando e de repente cai lá. Eu pensei, né? O que ele deveria ter feito? Ele deveria, toda vez que ele ter que tentar levar a briga pra fora, quer dizer, ser uma coisa meio Dragon Ball, é isso. Ele ia ter que levar eles pro deserto, e sendo que isso no Dragon Ball Z só existe por orçamento, né? Que eles não precisaram ficar desenhando a cidade e tudo mais, quer dizer, um desertão e eles brigam no deserto. Isso ia ser. Percebe que isso talvez. Se fosse assim, tudo ia ter um monte de gente reclamando disso também. Quer dizer, puta coisa forçada seria ele ter que levar a luta para um lugar afastado. Então eu acho que isso é pura picuinha. Eu não acho. Enfim. E quem viu o filme sabe que a maior destruição toda é causada pelos vilões. O Super-Homem é o herói, ele salva a Terra. Então, que coisa chata, né? Ficar falando que ele que destruiu tudo. Mas enfim. E durante todo o filme eu fui ficando um pouco temeroso, né? Com um pouco de medo, né? Porque eu achei que eles tinham desencanado do Clark Kent. Eu fui aceitando essa ideia, né? Eu falei, tudo bem, é uma nova abordagem, vamos analisar e julgar por esse filme. Pode ser até ousado, mas eu falei, beleza, vai ser só o Super-Homem. E dane-se, né? Não tem, o Clark Kent existe, tudo bem, mas assim, mas não aquela persona dele, trabalhando no planeta diário, enfim. Então, quando... É o final mesmo, por isso que enfim, a gente tem que assistir o filme todo, não dá pra...
O final me deixou feliz, muito satisfeito, porque o Clark Kent surge. E ele não apenas surge, mas como, enfim, a construção é essa, e isso é notório em todo mundo que discute quadrinhos e tudo mais, que o personagem criado, né, a fantasia criada pela maioria dos heróis, né, são as suas máscaras. Né? Então o Batman vestindo a capa e o Homem de Ferro bota a armadura, enfim. Mas o Super-Homem é o Super-Homem. Ele é o Kal-El, ele é um alienígena e ele é esse ser. E é isso que o filme apresenta. Ele é esse cara, ele é o cara lá pescador que é foda e salvou os caras, ele é isso. E o filme fecha com ele criando esse personagem, que é o Clark Kent, repórter, com óculos e tal. Ao contrário do que acontece, enfim, na maioria dos outros filmes, né? Que o cara chega e veste a máscara, né? Então o Homem-Aranha chega e coloca a máscara e vira o Homem-Aranha. Não, ele coloca a máscara do Super-Homem, é o Clark Kent. Então eu gostei muito da maneira que isso foi construído e fiquei feliz pelo personagem não ter sido esquecido. Ele vai, enfim, nesse universo, se a gente continuar acompanhando esse universo, o Clark Kent existe. Ele foi apresentado e o que eu tô agora curioso para ver é o Henry Cavill como Clark Kent. Porque como Superman, eu achei que ele ficou bacana, ele deu conta do recado, mas acho que o Superman é mais fácil do que o Clark Kent. Eu acho que a verdadeira dificuldade pro ator, enfim, que vai dar vida a esse papel é a faceta do Clark Kent. Então é o que eu espero ver e parece que vai acontecer um segundo filme. Ahn, então é isso. Obrigado aí pela audiência, se você assistiu um vídeo, os dois vídeos. E nesse vídeo aqui dos spoilers, por favor, comentem aí, e todo mundo já está avisado que mesmo nos comentários é capaz de ter spoiler. Então esse vídeo fica sendo a área de spoilers, pra gente falar sobre essas coisas específicas. Então, se quiser comentar alguma cena específica aí, fazer pergunta, e vamos debater o filme com spoilers, mas estão avisados. É isso, mais uma vez, obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!